pensando assim nos preconceitos que você já passou, você acha que tudo que nem a gente falou um pouquinho das cotas, acaba auxiliando para que diminua esses preconceitos, ou de alguma forma você sofreu mais forte, mas depois de um tempo isso foi entrando na cabeça das pessoas? Então, ó, eu tenho 40 anos. A lei tem 30 anos, a LBI. Então, eu nasci antes Da lei. da lei. Então, devo ter sofrido muito mais do que eu imagino em época de escola. E até nesses ditados populares que a gente fica brincando agora, que a gente tava, antes de começar, a gente falando. As palavras, né? Já falou, tá dando uma de João sem braço. Mas as pessoas, assim, da minha deficiência, as pessoas sempre se incomodaram por eu ser torta. Porque eu tenho uma escoliose, né? Escoliose é um desvio, né? Assim, não assimétrico, né? Tem essa curvatura. E aí, as coisas... E isso incomodava as pessoas, né? E as piadas têm muito disso, né? Você tira sarro do outro, né? Porque se o outro é magro, se o outro é português, se o outro é gordo. E é muito disso, né? É essa generalização que tem, né? Algumas brincadeiras. E o que leva a isso? A falar. Então assim, como já ouvi muito, eu falo para as pessoas assim, eu posso me apropriar e falar assim, olha gente, tô torta. E uma vez até brincando, assim, quando a pessoa fala assim, ficou meio torto ali, ó, o quadro. Eu falei, o que tem? Deixa ele assim. Deixa ele assim. Quem disse que ele precisa ficar assimétrico, como diz o médico? Como diz a fala médica, né? Porque é muito difícil, porque quando a gente fala de uma deficiência, a gente vai pelos padrões, olha, além da gente falar da lei, da inclusão, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala do médico, né? E como que é esse perfil médico, como é avaliado. Porque quando você é avaliado por um médico que sabe de patologia, se você pode trabalhar numa empresa organizacional. Ainda é muito difícil isso, né? Porque um médico que estuda só patologia, que estuda só doença, que precisa te dar um atestado para dizer que você pode trabalhar dentro de uma empresa organizacional. Se você é capaz ou não isso. Isso. É muito difícil. Eu acho que esse é um dos piores preconceitos que existe. Não estou falando só de mim. Eu acho que bastante gente que tem uma deficiência deve se ver, se reconhecer. E realmente, colocando desse lado, parece uma coisa que não conecta. Porque a sua capacidade não está diminuída por conta disso. Sim. E o médico, ainda existia um modelo médico que falava só sobre sua deficiência. E tem um modelo social hoje, que eles falam que é mais acolhedor e tudo mais, que avalia a partir da sua competência e tudo mais. Mas você precisa desse atestado médico para preencher a vaga. CID, para dizer que você pode ocupar uma vaga de cota da pessoa com deficiência. É muito difícil. E você acha que isso vem de, por exemplo, toda empresa vai querer sempre pensar no lucro de alguma forma. Então, daí, quando foram fazer a lei lá atrás, eles colocaram como prioridade a necessidade dessa empresa, da galera que tem um capital, e não da pessoa que precisa ter os direitos. Sim. A empresa que tinha, por exemplo, 100 funcionários, hoje precisa ter vamos dizer, né, precisa ter 2%, né? O máximo é de 2 a 5% da quantidade de funcionários, pessoas com deficiência. E as empresas... outro babado. Jesus, polêmica. Outra polêmica. Tem empresas que contratam a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência nem vai trabalhar. Faz um cursinho lá. Faz um cursinho. E a pessoa com deficiência aceita. E a outra... Eu fico até sem fala, porque é aquele tipo de coisa que você fala, gente, mas se você tá... é muito complicado, porque se você quer só cumprir um papel pra bater lá no caixa, no final do mês,
não faz sentido nenhum. O que você tá retornando pra sociedade? Eu vou contar outro babado. Ai, meu Deus, vai, a gente gosta do babado. Outro babado que eu não Momento gosto. polêmica. As empresas de RH agora que vão aprender comigo. Ou vão se suicidar. Ai, não, mentira, gente, não façam isso. Assim, outra coisa que me deixa brava. As pessoas que já me conhecem, convivem comigo, já sabem. Quando eu encontro um cartaz escrito, preciso de, vamos pensar, vendedor, caixa, farmacêutico, qualquer outra profissão, e embaixo está escrito PCD. Tipo, IPCD, como se PCD fosse uma profissão. Fosse um pré... É uma profissão. Aí eu falei, gente, a pessoa não... E aí, às vezes, se vocês começarem a dar uma olhada pela cidade, vocês vão ver. Às vezes, tem pessoas que até mandam. É uma das fotos que eu mais recebo no meu Instagram. A pessoa escreve assim, precisa ser PCD. Independente do que você faz, a gente só quer você aqui. Nossa, é como se fosse precisa-se de TI, precisa-se de RH. Precisa de PCD. Porque é só pra cumprir o papel. Sim. Você precisa de... Porque assim, gente, pensa você. Pense que existe todo um trabalho, gente. Tem pessoas que são formadas, tem pessoas que precisam de um requisito. A sua empresa também, eu acho que banaliza qualquer empresa que coloca isso, porque a sua empresa começa a ser vulgar, porque você fala assim, eu preciso de você aqui para fazer qualquer coisa. Se você precisa para fazer qualquer coisa, porque sua empresa é qualquer coisa. Então, se a sua empresa é qualquer coisa, por isso que você coloca esse cartaz que significa qualquer coisa. Ai, Deus, agora eu vou ser presa. Olha isso. Não, é super importante a gente refletir sobre isso, porque assim, eu olhando de fora, eu falava, nossa, que legal, essa empresa tá tentando ser inclusiva. Só que agora, olhando por esse seu ponto de vista, eu falo, gente, mas que coisa, parece que é mais preconceituoso ainda. A gente tá falando só do preconceito. Igual você falou, vamos falar do preconceito. Eu vou falar não só meu, dá pra falar de um monte. Eu fico até sem fala, gente. Porque é aquela coisa que você fala, o buraco é muito mais embaixo do que você imaginava. Porque eu falei, vamos falar de preconceito, vamos falar de, sei lá, as pessoas na rua, vamos falar de sei lá, estacionar no lugar errado. Não, tipo, aí quando vão te contratar, eles já te fazem o seu rótulo e é isso,